O grupo A foi o grupo do Fluminense. Com a vitória do Fluminense ontem contra o Aliança Lima por 3-2, o Fluminense chegou a 14 pontos, já era o primeiro do grupo. O Aliança, em determinado momento, estava se classificando, porque ele precisava vencer e precisava de um empate no outro jogo, entre Cerro e Colo-Colo. Empate que, de fato, aconteceu. Esse grupo teve uma curiosidade. Colo-Colo e Cerro Porteño empataram em pontos, em saldo, em gols feitos, em gols sofridos, e o Colo-Colo se classificou por ter feito um gol a mais fora de casa no grupo. Até haveria um critério melhor, porque no confronto direto entre eles, o Colo-Colo ganhou do Cerro Porteño por 1-0 lá no Chile, e eles empataram ontem no Paraguai. Mas o critério era gols fora no grupo. E o Colo-Colo ontem chegou ao terceiro gol fora marcado, e o Cerro Porteño tinha 2. Se fosse 0-0 ontem, o Cerro entrava, por causa do ranking da Conmebol. Como foi 1-1, entrou o Colo-Colo. Agora, o que importa nesse grupo, dona Mili, é que o Fluminense se classificou na primeira posição, 3-2 em cima do Aliança Lima. Foi uma vitória épica, uma virada incrível. Mas não era mais simples se simplesmente ganhasse de 3-0 ou 4-0 do Timeco do Aliança Lima? Sim, mas não é assim que funciona no dinizismo, gente. Eu vou explicar. Vou com calma explicar isso para vocês. Não, o Fluminense fez seria, sim, para responder, seria. Mas o Fluminense está com uma defesa ainda periclitante, né? Esses gols de cabeça têm sido regulares, constantes. O Fluminense foi embora para o intervalo perdendo o jogo, né? E aí logo na volta empatou. E imediatamente depois levou a virada. Então foi de novo um jogo de superação. Em relação ao Fluminense do ano passado, nessa mesma fase, está mais tranquilo do que foi o ano passado. Vocês lembram como o Fluminense se classificou ano passado, né? No finalzinho do último jogo. Foi assim. Foi tensão no último jogo da fase classificatória, né? Dessa vez, está mais tranquilo. A impressão que a gente tem dessa tensão é porque a gente espera mais hoje do Fluminense, né? A gente quer ver um time que jogue bonito, que ganhe mais tranquilo, mas não vai ser assim. A defesa ainda está desarrumada. O Marcelo, quem viu o jogo, acho que quem gosta de futebol, terá se emocionado com algumas coisas que o Marcelo fez em campo. O Marcelo, do meio para frente, está voando, mas ele não está marcando. Não, tem uma coisa acontecendo ali. E aí, como tira o homem? Não dá para tirar, porque do meio para frente ele está maravilhoso. Vamos ter que reposicionar o Marcelo. Alexandre, o André não está, né, gente? Tem isso também. O Nino foi embora, o André se machucou, uma lesão de médio para grave. Então, o meio de campo também está sofrendo. O Alexander voltou depois das estripulias dele, começou a jogar um pouco melhor. O Ganso não jogou no primeiro tempo. Quando o Ganso entrou, tudo mudou. O Guga não foi bem na lateral direita. O Samuel Xavier está voltando de lesão. Quando o Marquinhos entrou, tudo mudou. Então vai ser, eu acho, um ano de várias improvisações. Várias improvisações. Acho que o Fluminense está melhor do que esteve no começo do ano. O dinizismo, daquele formato gengibre, que eu tanto gosto, todo mundo juntinho, tocando a bola rapidinho, não está acontecendo. O Fluminense é um time que está virando muitas bolas, que está fazendo chutes mais longos, está fazendo lançamentos. Então, é um time um pouco diferente do ano passado. A gente tem eu tenho mais expectativas, acho que todo mundo tem mais expectativas com esse time, né? A boa notícia é que me parece que tem aí um time querendo nascer, mas ainda há muitas vulnerabilidades. A defesa é uma delas, vai chegar já. Semana que vem está aí o Thiago Silva, né? Então tem uma defesa também nascendo. Vamos ver, eu sei que ontem eu me diverti vendo o jogo, eu me emocionei vendo o jogo. O gol do Marcelo foi um golaço, foi realmente muito bonito ver. Eu vi o Marcelo jogar, sabe? Eu acho que tem isso também. A gente está vendo o Marcelo jogar. Para mim, o Marcelo é um cara Aí sim. Essa história de Júlio, puxa, o Marcelo... Fala, Renato. Não, é porque eu não estou entendendo uma coisa. Eu ouvi a análise da Mili, né? E ela falou várias vezes a palavra defesa. O Fluminense não tem defesa, Mili. O Fluminense não tem defesa. O Fluminense simplesmente jogou sem zagueiro ontem. O Fluminense joga alucinadamente na frente. Quantos gols o Fluminense tomou nessa Libertadores?
Ontem, naquele time vagabundo, tomou 2. Só num jogo vagabundo, tomou 2. O Marcelo, que fez um golaço, concordo, 5. 5, e daí? É pouco? Como não tem defesa? É uma zaga intransponível? Ô Miri, Não. o Fernando Diniz está ficando cada vez mais louco. Ele simplesmente escala, empilha atacantes. Ele transforma um atacante em lateral direito. Ele bota o Marcelo no lateral esquerdo. O Marcelo, no primeiro gol, ficou que nem anãozinho de jardim, agachadinho assim. O cara veio e cabeceou por cima dele. O golaço que ele fez foi lindo, mas foi para compensar a lambança que ele tinha feito no primeiro gol. No último minuto do jogo, quase que o Aliança Lima empatou de novo. Gente, o Fluminense hoje em dia é um caos. O Fluminense é um caos. Renato. E se salva em alguns momentos. Peraí, só um instantinho. Se salva em alguns momentos por alguns jogadores extra-classe que tem. O Marcelo é um deles. Mas o Marcelo compromete e muito na defesa. O Marcelo já deveria estar sendo escalado no meio-campo. Ele que agora bota uma porção de meio-campo como zagueiro, então bota o Marcelo de meio-campo, bota o Marcelo no meio-campo. O Marcelo, hoje em dia, para mim, se jogar solto no meio-campo, vai jogar, aliás, hoje em dia não, a carreira inteira, jogar muito mais do que o Ganso, do que o Renato Augusto, que qualquer um deles. Agora, usar Marcelo de lateral esquerdo é uma piada. Se jogar contra um time que tem um ataque forte pela direita, vai ser um passeio. Eu me lembro sempre do Felipe Luiz analisando a tática que você chama de gengibre, e eu chamo de almôndega, mas é a mesma coisa, é aquilo todo mundo grudadinho de um lado só. O Felipe Luiz dizia assim, olha, é uma tática diferente. Agora, na Europa, se jogar assim, cada vez que perder a bola, toma um gol. É simples assim. Cada vez que perder a bola, gol do adversário. Gente, o Fernando Diniz é um técnico alucinado em busca. Não tinha aquela 6 personagens à procura do autor, do Pirandello, né? Uma peça muito legal, é muito bonita. É um treinador em busca de um estilo. Ele está cada vez mais alucinado. A escalação de ontem era uma maluquice completa. Tudo bem que era contra o Aliança Lima, mas mesmo contra o Aliança Lima, tomou 1-0 e tomou 2-1. Gente, o Aliança Lima é a baba do boi cansado do filme, da cena do filme que foi cortado. Você se emocionou, Miri, porque você certamente se emociona e chora também com o final do filme de Sessão da Tarde. Porque vou te contar, os tricolores que eu conheço estavam todos cuspindo marimbondo com o caos que foi o Fluminense ontem e com a dificuldade que foi para arrumar aquela virada contra um time absolutamente medíocre. Eu sou uma Mili. Vai lá, você, vai lá. Eu tenho que falar. Seguinte, o Renato tem a capacidade de discordar de mim, só que concordando com as coisas que eu falei. Eu não entendo isso. Peraí. Agora eu tô falando. Eu deixei você falar, aí agora eu vou falar. Renato, o que você falou do Marcelo, eu falei a mesma coisa. A mesma coisa. É só voltar a gravação, você vai ver. O que você falou do Fluminense ter perdido, eu falei a mesma coisa. Então, a gente concorda nessas duas coisas. Em relação à loucura do Diniz, quero mais loucura. Falta loucura boa nesse mundo. E em relação ao caos, quero mais caos. O futebol está muito organizadinho. Quero mais espírito do futebol de rua dentro do futebol. É o meu sonho. Mas a gente concorda com o Marcelo. Quando acabar a live, você volta para ver o que eu falei do Marcelo. Foi exatamente o que você falou na sequência. E você volta também para ver o que eu falei sobre o jogo contra o Aliança Lima, que foi exatamente o que você falou na sequência. Arnaldo, rapidinho, antes de te ouvir. A última coisa. Peraí, Júlio. Você quer mais caos? E eu quero o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. Eu quero esse Fluminense. É tudo que eu quero no sorteio do Sport. É cair Fla-Flu. É aí que eu vou ficar feliz. Não esqueçam que a gente tem um mínimo de lei entre nós, então às vezes um fala em cima do outro, parece que está interrompendo, mas não é, né? Que quando um fala, o outro não falou ainda, aí de repente todo mundo falou ao mesmo tempo. Mas o Arnaldo, sabe quem concorda com a Mili e com o Renato Maurício Prado? O José Mourinho, que lá em 2010, 11 botava o Coentrão de titular e o Marcelo no banco. O Carlo Ancelotti, que na final da Champions de 2014 botou o Coentrão de titular e o Marcelo no banco. Porque o Marcelo atacando é uma delícia, o Marcelo defendendo, né? De hoje que ele defende mal, irmão. Inclusive na seleção brasileira, né? Onde ele também teve muitos problemas. É isso, eu acho que o Marcelo, os prós e os contras do Marcelo jogando são a essência do dinizismo.
E se fosse... Eu entendo a sugestão do Renato, acho que funcionaria melhor em termos de equilíbrio. Já, a Mili não quer o equilíbrio, mas, né, é uma coisa diferente. Talvez o Marcelo no meio de campo, sem posição fixa, funcionasse melhor do que na lateral. E é isso mesmo. Ele entrega uns 2 ou 3 gols por jogo, situações de gol, e ele cria umas 2, 3 chances espetaculares por conta do talento dele. Lembrando o jogo crucial do Fluminense contra o Internacional, lá o Ener Valencia, quem entrega a paçoca algumas vezes foi o Marcelo. E o Ener Valencia perde ao mesmo tempo, ele cria as jogadas para os gols do João Kennedy, do Cano e tal. Então, é o dinizismo, o dinizismo que é isso. E eu me emociono também. Eu choro na sessão da tarde e adoro ver o Fluminense jogar. Agora, não é o meu time. É o que eu sempre falo. Não sendo o meu time. É verdade, Júlio, entendeu? Eu gosto de ganhar, certo? No limite do jogo, sem deslealdade, mas eu gosto de vitória. Gosto de 1-0, gosto de jogo parelho, gosto de disputa por palmo de campo, mas para entretenimento... Gosta de uma retranca, não, Arnaldo. Fiquei estigmatizado por isso. Não é verdade. O meu modelo de time é o Real Madrid do Ancelotti. Estou com o Renato. Né? E que não se além de tudo, não se prende por legendas, né? Você é mais Klopp do que Guardiola, né? Sou bem mais Klopp que Guardiola, sim, mas sem dúvida alguma. O que não quer dizer que o Klopp é retranqueiro, né? Pelo amor de Deus. Agora, o Diniz é isso, ele não vai se adaptar. Ele vai sempre ousar. Eu acho que o desafio esse ano ele é maior, porque o Fluminense está maior. O Fluminense é o campeão desse torneio. E o Fluminense tem mais jogadores capazes do que o ano passado. Então, para ele juntar... E eu acho que ele está tateando, ele tá procurando. Ele não encontrou ainda, depois da saída do Nino, da lesão do André, da chegada do Marquinhos, que é jovem, mas da chegada do Renato, da recuperação do John Kennedy. Mudou muita coisa. Vai chegar o Thiago Silva e ele ainda não encontrou. Eu acho que a Libertadores e a Copa do Brasil foram eliminatórias suaves, porque os adversários não eram fortes. Os 3 da Libertadores razoáveis, só times populares, assim, tem massa, tem tradição, mais fracos. O Sampaio Corrêa fraco. E no Brasileiro ele tem um problemão, porque ele está na zona de rebaixamento e ele é a defesa mais vazada do Brasileiro. E o Brasileiro é fogo, cara. O Fluminense faz o jogo da volta. A gente falou muito da dupla Grenal, né? Mas existe o Juventude também. O Juventude volta a jogar futebol contra o Fluminense no Maracanã, né? Nessa rodada de final de semana. E o Fluminense precisa sair da zona de rebaixamento. Simples assim. A defesa da Mili tomou 12 gols. Só para fazer um registro, a defesa da Mili tomou 12 gols no Brasileiro. 12. Quantos gols? No ano passado... 12. Brasileiro. No ano passado, o grupo do Fluminense era mais forte do que esse ano, Mili. Tinha o River e tinha uma subida para a montanha lá para jogar contra o Strongest, né? E o mata-mata, convenhamos, não foi o mais difícil do mundo, né? Argentino Júnior, depois Olímpia, depois Inter. Não foi a coisa mais complicada do mundo. Vamos ver que mata-mata vai vir pela frente para o Fluminense. Você lembra dos jogos contra o Inter? Foi complicadíssimo. Não, os jogos foram complicados. Mas não eram nenhum dos 3 favoritos ao título. Nenhum dos 3 eram favoritos ao título. O Fluminense não pegou os grandes favoritos ao título na Libertadores. Azar dos outros, que foram ficando pelo caminho. Bom para o Fluminense. Mas vamos ver que mata-mata que o Fluminense vai pegar pela frente agora. Só uma pergunta para a gente encerrar o assunto Fluminense. Vai para você, Mili. O João Ribeiro. E eu quero saber de você, porque você gosta muito do futebol do Ganso. Imagino que você tenha um sonho de ver Ganso e Renato Augusto funcionando, coisa que não aconteceu até agora. Só que ontem o sistema não tinha nenhum dos dois. Ele bota o John Kennedy junto com o Cano, Arias e Keno, né? E ele joga com um 4-2-4. O 4-2-4 que o Arnaldo não quer ver de jeito nenhum acontecer no São Paulo. Às vezes era o Marcelo, o meio-campista, às vezes era o Martinelli, né? Quer dizer, o Marcelo precisa da cobertura ali. Às vezes o volante, na verdade, fica de lateral esquerdo para o Marcelo poder jogar como armador. Mas eu quero saber, sem dúvida o time melhorou no segundo tempo, mas estava buscando resultado.
Você gosta da ideia de jogar sem Ganso nem Renato Augusto e ter mais atacantes? Não gosto. Eu acho que o Ganso ele é o umbigo desse time. É em volta dele que o time vai. Se ele vai para a esquerda, o time vai para a esquerda. Se ele vai para a direita, o time vai para a direita. Eu acho que o time é dependente do Ganso, muda muita coisa quando ele entra, mais do que o Renato Augusto, que ainda não aconteceu no Fluminense, né? Então, eu não gosto do time sem o Ganso, não, de jeito nenhum. Qual?